Frases e pensamentos de Jiddu Krishnamurti. Os ensinamentos são importantes por si mesmos e intérpretes ou comentadores apenas os distorcem, sendo aconselhável ir diretamente à fonte, os próprios ensinamentos, e não valer-se de nenhuma autoridade. Não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade doente. A verdade não pode ser trazida para baixo. É o indivíduo que deve fazer o esforço de ascender até ela. O pensamento é tempo. Ele nasce da experiência e conhecimento, que são inseparáveis do tempo e do passado. O tempo é o inimigo psicológico do homem. Nossa ação é baseada no conhecimento e, portanto, o tempo, assim o homem é sempre um escravo do passado. O pensamento é sempre limitado e assim nós vivemos em constante conflito e luta. Não há evolução psicológica. Quando o homem se torna consciente do movimento de seus próprios pensamentos, ele verá a divisão entre o pensador e o pensamento, o observador e o observado, o experimentador e a experiência. Ele descobrirá que esta divisão é uma ilusão. Só então verá observação pura, significando isso percepção sem qualquer sombra do passado ou do tempo. Este vislumbre atemporal traz uma mutação profunda e radical na mente. O importante é o ser e não o vir a ser. Um não é o oposto do outro. Havendo o oposto ou oposição, cessa o ser. Ao findar o esforço para vir-se a ser, surge a plenitude do ser, que não é estático. Não se trata de aceitação. O vir a ser depende do tempo e do espaço. O esforço deve cessar. Disso nasce o ser que transcende os limites da moral e da virtude social, e abala os alicerces da sociedade. Esta maneira de ser é a própria vida, não mero padrão social. Lá onde existe vida, não existe perfeição. A perfeição é uma ideia, uma palavra. O próprio ato de viver em existir transcende toda forma de pensamento e surge do aniquilamento da palavra, do modelo, do padrão. Eu sustento que a verdade é uma terra sem caminho, e que dela não vos podeis aproximar, por qualquer caminho, de qualquer tipo, por qualquer religião, por qualquer seita. Este é o meu ponto de vista, e eu atenho-me a isso. A verdade, sendo ilimitada, incondicionada, inacessível, por qualquer caminho, não pode ser organizada. Nem deveria qualquer organização ser formada para liderar ou coagir as pessoas por qualquer tipo de caminho particular. Se entenderes isso, então sabereis quão impossível é organizar uma crença. Uma crença é, puramente, uma questão individual, e não podeis nem deveis organizá-la. Se isso fizerdes, ela torna-se morta, cristalizada, torna-se um credo, uma seita, uma religião, a ser imposta a outros. Nisso não há professor, não há aluno, não há líder, não há guru, não há mestre, não há salvador. Você mesmo é o professor, o aluno, você é o mestre, você é o guru, você é o líder, você é tudo. O autoconhecimento é o começo da sabedoria, em cuja tranquilidade e silêncio encontra o imensurável. A liberdade não é uma reação, nem tampouco uma escolha. É pretensão do ser humano achar que pode ter escolha. Ele é livre. A liberdade é pura observação sem direção, sem medo de punição e recompensa. A liberdade é sem nenhum motivo. A liberdade não está no fim da evolução humana, mas se encontra no primeiro passo da sua existência. Pela observação, a pessoa começa a descobrir a falta de liberdade. A liberdade é encontrada no estar atento, sem escolha, à nossa existência e atividades diárias. O pensamento nasce da experiência e do conhecimento, que são inseparáveis do tempo e do passado. O tempo é o inimigo psicológico do ser humano. Nossa ação é baseada no conhecimento e, portanto, no tempo. Assim, o ser humano é sempre escravo do passado. O pensamento é sempre limitado e assim nós vivemos em conflito e lutas constantes. Não há evolução psicológica. A verdadeira revolução não é a revolução violenta, mas a que se realiza pelo cultivo da integração e da inteligência de entes humanos, os quais, pela influência de suas vidas, promoverão gradualmente radicais transformações na sociedade. Ser como nada é essencial.
Assim como um copo só é útil quando vazio, assim somente quando se é como nada é possível receber a graça de Deus, a verdade, o que você quiser. Através do autoconhecimento, você começa a descobrir o que é Deus, o que é a verdade, o que é aquele estado que é eterno. Cabe então indagar: é possível viver neste mundo sem autoimagem? Quando há uma compreensão do medo, há um entendimento de todos os problemas relacionados a esse medo. Quando não há medo, há liberdade. Alimentar os pobres é uma boa obra, nobre e útil. Porém, alimentar as almas é ainda mais nobre e mais útil. A forma mais elevada da inteligência humana é a capacidade de observar sem julgar. Liberdade e amor andam juntos. Amor não é reação. Se eu o amo porque você me ama, trata-se de mero comércio, algo que pode ser comprado no mercado. Amar é não pedir nada em troca, é nem mesmo sentir que se está oferecendo algo. Somente o amor assim pode conhecer a liberdade. Quando vemos uma pedra pontiaguda em um caminho, frequentado por pedestres descalços, nós as retiramos, não porque nos pedem, mas porque nos preocupamos com os outros. Não importa quem sejam. Plantar uma árvore e cuidar dela, olhar o rio e desfrutar a plenitude da terra. Para tudo, isso é preciso liberdade. E, para ser livre, é preciso amar. O homem que sabe que está em silêncio, o homem que sabe que ama, não sabe o que é o amor ou o que é o silêncio. Podemos ir longe, se começarmos de muito perto. Em geral, começamos pelo mais distante, o supremo princípio, o maior ideal, e ficamos perdidos em algum sonho vago do pensamento imaginativo. Mas quando partimos de muito perto, do mais perto, que é nós, então o mundo inteiro está aberto, pois nós somos o mundo. Temos de começar pelo que é real, pelo que está a acontecer agora, e o agora é sem tempo. Afirmo que a verdade é uma terra sem caminho. O homem não pode atingi-la por intermédio de nenhuma organização, de nenhum credo. Tende a encontrá-la através do espelho do relacionamento, através da compreensão dos conteúdos da sua própria mente, através da observação. O espírito crítico é essencial. O questionamento é correto. Mas nós fomos treinados para não questionar, para não criticar. Fomos cuidadosamente treinados para nos opormos. Por exemplo, se eu disser algo que não vão gostar, como o farei? Espero, naturalmente, começarão a opor-se, porque a oposição é mais fácil do que descobrir se o que eu digo tem algum valor. Se descobrirem que o que eu digo tem valor, então há ação, e por isso terão que alterar toda a vossa atitude perante a vida. Por esse motivo, como não estamos preparados para fazer isso, criamos uma hábil técnica de oposição. Isto é, se não gostarem de qualquer coisa que estou a dizer, apresento a todos os vossos preconceitos profundamente enraizados e obstruí-na. E se eu estiver a dizer algo que os possa magoar, ou que os possa aborrecer emocionalmente, refugiam-se nesses preconceitos, nestas tradições, neste pano de fundo, e reagem a partir desse pano de fundo. E a essa reação chamam crítica. Para mim não é espírito crítico, é apenas oposição habilidosa, que não tem valor. O autoconhecimento é o começo da sabedoria, portanto, o começo da transformação da regeneração. Temos a intenção de alcançarmos essa compreensão. Temos que questionar a vida, o total processo da existência, o verdadeiro significado da vida, para não nos tornarmos medíocres. Nos abarrotamos de notícias de segunda mão, conhecimentos efêmeros rasos, e intelectualismos. A vida é a imortalidade do amor. No amor não existe tu nem eu. A busca interior é o caminho, a solução. Não existe outra coisa a fazer neste mundo senão retornar ao Pai, na sua pura essência.